Olá, você, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está ao vivo aqui com a gente, estamos eu aqui, o Mister Pirulito, dando mordidas e dando boas-vindas aí à nossa nova fase aqui da Liga dos Inovadores, que a gente começa hoje, né, fazendo uma revisão daquilo que a gente vinha construindo nos últimos anos e buscando um modelo cada vez mais exponencial, com maior impacto, não só no ecossistema de empreendedorismo, na vida das pessoas, mas principalmente trazendo agora um componente que não é só de networking ou de aprendizado, mas é um componente de negócios, que isso muito nos anima e acho que vai trazer muita novidade, prosperidade e inovação para todos os nossos membros. Então, estou muito feliz aí com esse momento. Obrigado a quem está ao vivo aqui com a gente. Elaine, que bom que você conseguiu entrar. Guilherme, Jean Marco, Bárbara, temos aqui a Lia, o Vitor, a Alice e mais algumas pessoas chegando em breve. E o nosso convidado da noite também está chegando daqui a alguns minutos, o Paulo Tenório. Mas a ideia desse momento é falar um pouquinho sobre o sentimento que a gente está tendo aí com essa renovação. Queria você, Alice, por favor, que desse um depoimento rápido aí de como você está vendo tudo. Espera aí que está no mudo. Boa noite, pessoal. Eu acho que está sendo muito legal, tem poucos meses aí que a gente está trabalhando nesse novo formato, apesar das dificuldades, e é sempre assim, né? Sempre tem desafios aí, obstáculos para a gente superar. Eu vejo, assim, em perspectiva que a gente está avançando bastante. Eu vejo a Liga, eu entrei lá no início, né, como uma participante, né? Participante fundadora, que era o que o Marcelo chamou as primeiras pessoas a entrarem. Eu vejo que teve uma mudança, né, de perspectiva, de evolução, agora muito mais como uma comunidade de negócios. Então, antes eu ficava até assim, puxa, eu não estou conseguindo acompanhar os conteúdos e tal. Hoje já tem aquela vontade não só de acompanhar os conteúdos, mas de trocar informação com vocês. Então, na semana que vem, a gente vai ter uma palestra com o Jean, estou vendo que ele vai trazer um monte de coisa que eu não conheço. Com o Guilherme, por exemplo, eu já tinha visto, né, da outra, da aula de inglês lá. Então, assim, a gente vê que é uma comunidade onde as pessoas têm objetivos, mesmo que estejam em setores diferentes, mas objetivos muito parecidos, de vida, de carreira, de negócio, a gente consegue crescer junto. Então, eu estou muito feliz de estar participando desse momento novo da Liga. Acho que a gente está ultrapassando os obstáculos, keep walking, né? Sempre aí avançando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, eu estou bem animada, assim. Acho que a gente está num momento legal e todo mundo junto, todo mundo se testando, né? Inovando e disposto a errar, acertar e a ir para frente. Acho que é isso que a gente precisa. Legal. Maravilha. Alguém mais quer dar algum depoimento aqui inicial? Eu quero comentar uma coisinha. Essa semana a gente compartilhou lá na comunidade aquele link de uma nova IA do Google, que essa semana, né, todo mundo falou, uau, essa IA tá... Você sobe um pedaço de um texto, de um livro, e ele simula a conversa entre duas pessoas. Então, uma coisa que eu li no LinkedIn sobre isso é justamente que é a inteligência artificial querendo simular uma conexão de humanos, né? Então, olha só, isso que a gente tem aqui, dessa conexão de humanos, é algo que a inteligência artificial quer fazer, e a gente está aqui fazendo, porque justamente somos humanos, então esse é o nosso DNA, né? Então, nós estamos buscando isso, conexão, fazer negócios com pessoas, conectar negócios, então, eu achei muito interessante essa questão, né? A IA querendo copiar o humano, e nós estamos aqui para mostrar o quanto de incrível que tem em sermos justamente imperfeitos,
e cada vez mais melhorando como humanos e como pessoas que fazem negócio. Legal. As competências humanas, né? Tão importantes, cada vez mais. O Paulo acabou de aterrissar aí, literalmente. Oi, Alice, oi, Marcelo, estão me escutando bem? Tudo bom, tudo Tamo bem, sim. tudo jóia. Ótimo, ótimo. Já estou chegando por aqui, tá? Mais um minutinho só organizando aqui para poder estar com vocês. Fica Legal, tranquilo. legal. Ele estava Obrigado. realmente em voo, né? Ele avisou Aham. que ele estava em voo. Ai, legal. Hoje foi um dia que também as coisas estão andando como é que chama assim, na retaguarda, né, na oficina, estão caminhando bastante, né? A gente está mudando de plataforma, a plataforma vem, às vezes, nos surpreendendo positivamente, às vezes nem tanto, né? E a gente vem construindo produtos cada vez mais voltados aqui para essa comunidade, né? Então, com o Guilherme, a gente vem desenvolvendo um produto de inglês para inovadores. Então, a ideia é a gente ter alguns conteúdos que possam estar revisando aí o vocabulário, a terminologia, as maneiras desse mercado especificamente, de um jeito mais descomplicado, acredito que vai ser muito legal. Hoje também foi um dia de avançar com a Elaine, que está aqui com a gente, que é do grupo de designers, de decoradores, designers de interiores, lá do Rio de Janeiro, né? E eu contei para ela de um produto que eu estou desenvolvendo junto com a Alice e com o Luciano Alto, que se chama Vaca Roxa para designers de interiores, né? Então, a ideia é de como ter uma estratégia de diferenciação para designers de interiores, visto que com a chegada da inteligência artificial generativa, né, de uma forma um pouco bastante imprecisa em muitos momentos, você consegue gerar cenários de decoração que são muito incríveis, com acabamento maravilhoso, né? Daqui a pouquinho o Paulo vai falar aqui, ele é designer, sabe bem, né, o que um DALL-E consegue, um Copilot entregar, uma coisa que o cara passava semanas, às vezes, para fazer com aquela qualidade. Mas isso coloca os designers de interiores a escanteio, dizendo que eles não são necessários, muito pelo contrário, quer dizer, porque as pessoas ampliam a sua criatividade, precisam de profissionais que estejam capacitados para implementar isso, e é muito feliz aí saber que a Liga está gerando essas conexões, e vamos logo atender aqui e agradecer o nosso convidado. E aí, Paulo, está em São Paulo, está em Alagoas, está em Macau? Boa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. Um prazer falando com você. Minha conexão tá boa aqui? Tá. Para vocês? Ótimo. Então, eu tô aqui agora, tô no aeroporto de Guarulhos, cara. Peguei aquele trânsitozinho gostoso de quase 2 horas e meia, saindo ali da Paulista para cá, que eu tô voltando hoje para Maceió, tava a semana toda aqui. E, bom, um prazerzaço estar batendo esse papo com vocês, e muito feliz, Marcelo, a gente tava falando antes no chat, né, de se reencontrar aí, mesmo que online, depois dessa jornada inteira. Então, espero que seja um papo super produtivo e que ajudem vocês aí compartilhando a história também. Legal. E a gente vai somando competências, porque eu tenho uma competência que me falta, que são com datas, sabe, Paulo? Aquele Startup Makers que a gente se encontrou foi 2014? Foi, 2014, eu ainda estava tá. começando a jornada ali. Depois você ainda foi para o evento, para o Tracto Show, né, Marcelo? Mas é que eu acho que vale o pessoal entender que quando a Campus Party me convidou para a gente fazer o primeiro Startup Makers, a gente pela primeira vez conseguiu trazer pessoas de todo o Brasil para apresentar algo que fosse uma startup ou que tivesse a ver com robótica, com IoT, com alguma coisa. E a nossa grande desafio, eu era o curador ali junto com o Tomaso, né? Era como trazer pessoas do Brasil inteiro, né? E foi uma alegria muito grande encontrar o Paulo
e o Jorge, naquela época, que continuam sócios até hoje, e eles tinham um negócio que fazia propostas comerciais, eu acho que era isso, né, Paulo? Que era o primeiro nicho que vocês viram, e ele era meio mágico, de certa maneira, ele era meio generativo, né, que se tu for ver, né, porque você botava o texto e as imagens, a proposta ficava toda formatada de um jeito totalmente inovador, e o Paulo, por ser da escola do motion design, as coisas vinham sempre muito bonitas, né? Os layouts impressionantes. Então, ali naquele meio de nerd, que os caras às vezes ficavam olhando muito código e não tinham essa questão da experiência, a Tracto, né, ganhou um brilho e a gente conseguiu várias inserções de vocês na imprensa, eu acho, né, Paulo? Aquelas matérias que saíam, não é? Cara, foi assim, Marcelo, até para o pessoal entender, eu comecei minha jornada, né, em Maceió, né, trabalhando, eu comecei com análise de sistema, foi meu primeiro curso, depois eu fui para administração de empresas, mas eu sempre fui um apaixonado por design, tecnologia, inovação, né? E aí, depois de começar minha carreira aqui em Maceió, eu me apaixonei cada vez mais pelo termo motion design, que ainda hoje é um mistério para muita gente, tá? Então, eu vou traduzir ele de uma forma literal, me perdoe para os que já sabem, mas motion design é basicamente uma arte de você aplicar animação a designs que já existem, ou você, combinação de design e animação, né? Para dar vida a uma história, você contar uma história. Então, me apaixonei por essa área e, como o Marcelo falou, eu vou contar um pouquinho mais em detalhes depois, mas quando eu fundei a Tracto, eu percebi que eu era o único designer no meio de uma turma ali, mas eu tinha esse lado híbrido, tanto de programação como de design, tecnologia e tal. E aí, mas a maioria era tudo aqueles nerdão, assim, muito, ou a galera de business, né? Milhões para lá, milhões para cá, e pô, tava começando minha jornada ali, o Marcelo pegou bem no comecinho, mas uma jornada interessante. Legal, mas vamos contar então aí, a ideia é a gente começar, né, dessa história de ser designer e aí de ser um empreendedor, um criador de startup, sem saber direito o que é isso, né, Paulo? Exato. E para isso, olha, eu vou até... Marcelo, eu consigo compartilhar minha tela aqui com vocês? Consegue sim. Então tá bom. Então deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu preparar o ambiente, tá? Para ficar mais fácil, que eu vou contar um pouco dessa jornada, tá? Deixa eu colocar a tela toda. Talvez eu tenha que tirar o fone, tá? Para vocês... Vou tirar aqui. E agora? Vocês me escutam? Continuam me escutando bem? Até ficou melhor o microfone. Ótimo. Então vamos lá. Ó, eu vou começar compartilhando a minha tela aqui com vocês. Como eu não estou com tanta segurança aqui nessa conexão, vou desligar minha câmera rapidinho, tá? Todos vocês estão vendo aqui a tela? Sim, tá ótimo. Marcelo, vou fazer uma introdução rápida aqui da jornada, tá? Como eu estava comentando, né, eu sou o CEO e fundador da Tracto, até uma atualização, viu, Marcelo? O Jorginho, ele não está mais hoje na Tracto, mas assim, super amigos, está tudo bem, sim. Ele está seguindo outra jornada agora, mas a ideia da Tracto nasceu depois de ter uma jornada dentro do universo criativo, né? Então, como eu estava comentando com vocês, quando eu estava na minha carreira em Maceió, eu comecei em Maceió, depois mudei para Santa Catarina, Florianópolis foi a primeira cidade, depois para São Paulo, de São Paulo, recebi um convite, ficava entre São Paulo e Rio, fazendo trabalhos de motion design, aí recebi uma headhunter nos Estados Unidos me encontrou, e eu mudei primeiro para Salt Lake City, em Utah. Depois fui para Nova York e finalmente cheguei em Los Angeles, em Hollywood, trabalhando com design e animação. E quando eu estava lá, isso era o ano de 2009, mais ou menos, assim, 2008, 2009, eu percebi que as empresas estavam com uma dificuldade muito grande de criação dos materiais. A gente usava softwares extremamente complicados, de efeito especial, mais de 60, 80 designers trabalhando, às vezes, em um projeto de uma vez só, motion designers, animadores, ilustradores, então, pô, uma galera. E a maioria dos profissionais também tinham dificuldade de saber o quanto cobrar, criar o próprio material de marketing, saber se apresentar legal. Então, eu voltei
E aí, quando eu voltei a morar, perdão, eu tive essa ideia lá nos Estados Unidos, e aqui para ilustrar um pouquinho do trabalho, tá? Esse aqui é uma coletânea que a gente chama Demo Reel, de alguns trabalhos quando eu estava trabalhando em Hollywood para várias marcas diferentes, né? Então, trabalhar em Los Angeles me trouxe uma experiência como profissional criativo e de profissionalização no universo criativo super interessante, porque era tudo baseado em processo, era tudo baseado em metodologia, em organização desse caos que chama-se criatividade, né? Então, é muito bacana trabalhar naquele ambiente, poder ter aplicado. E foi enquanto eu estava trabalhando lá em Los Angeles que veio a ideia da Tracto. Então, eu mudei de Los Angeles para sair de Hollywood para Maceió, porque meu pai estava doente, então eu resolvi fazer essa... vim ficar com a família, que meu pai acabou falecendo um ano depois, e depois desse ano sabático invertido, vamos chamar assim, em 2013, eu tinha essa ideia de tirar a Tracto do papel. E como o Marcelo bem apontou, o primeiro aplicativo da Tracto, ele foi para calculava o valor, a hora de um trabalho, e gerava uma proposta comercial / apresentação de forma automatizada. A minha ideia sempre foi de automatizar processos e etapas, né? Então, em 2013, eu ganhei o Demo Day em Alagoas, aí fui para o CID, Programa de Aceleração do Governo de Minas, em 2014. Em 2014 ainda, eu passei na Abril Plug and Play, que era uma aceleração que era entre a Editora Abril, a parceria entre a Editora Abril e a Plug and Play Tech Center no Vale do Silício. E aí eu mudei para o Vale, fiquei morando em São Paulo, depois no Vale do Silício durante mais uns 6 meses. E quando eu estava lá no Vale, aí eu entendi o que era ser um CEO de uma empresa de tecnologia, né? Foi aí que eu decidi abrir a Tracto para o mercado, no sentido de captar a primeira rodada de investimento, que aconteceu em 2015, e a gente levantou a primeira rodada e nasceu a Tracto Design, de fato, como o primeiro software brasileiro latino-americano de design. Comecei a criar um evento para a comunidade, para a formação de comunidade, justamente porque eu estava em Maceió e precisava de um lugar ao sol, fazer uma promoção da marca, juntar a comunidade, fazer um give back também. E aí a gente lançou o Tracto Show. Em 2019, eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, antes desse boom de hoje, de OpenAI e tal, baseado... Na verdade, eu analisei um paper de carros autônomos, um da Tesla, que conseguia identificar objetos, né, e fazia uma máscara assim ao redor, sabe? Tipo um tracejado. Eu falei, cara, se ele faz esse tracejado, ele recorta. E aí comecei com a tese de lançar o primeiro removedor de fundo de imagens integrado a um software de design. Eu fiz isso no South by Southwest, lá em Austin, no Texas, em 2019. Aí, foi um sucesso. E de lá, eu tinha o conceito de automatizar processos criativos repetitivos, né, que o designer odeia fazer, e eu criei a Bela, a primeira assistente com AI de design gráfico, com foco muito em empresas. Em 2022, eu estava no Vale do Silício, participando do Brasil at Silicon Valley. Eu não sei se vocês conhecem essa conferência, é maravilhosa. E o time de parcerias globais do Google estava lá, ele viu que eu estava construindo e falou, poxa, Paulo, não quer não, vou conectar você com o time do Brasil, que a gente tem uma dor e a gente quer trocar uma ideia. E aí, começamos em dezembro de 2022, uma jornada, assinamos o NDA e passamos 2023 inteiro testando um conceito da Bela aplicado, né, a resolver a dor de escala com AI dos clientes do Google. E aí, em 2023, o Google virou cliente da Tracto, né, e através deles eram os anunciantes, os 60 maiores anunciantes da América Latina, e nasceu a Tracto Studio, né? Mas tem uma parte, Marcelo, se quiser me interromper, é só parar, tá certo? Eu só vou fazer um amarradozinho aqui, acho que mais 2 minutos. Estão me escutando bem? Tá tudo tranquilo, pode continuar. Uhum. Mas só que, ao fazer isso de Maceió, se torna muito mais difícil a jornada. Ao mesmo tempo, o motivo de eu ter ficado em Maceió logo no começo da jornada da Tracto, não ter voltado para os Estados Unidos, que é uma pergunta, ou para São Paulo, é porque um ano depois que meu pai faleceu, minha irmã foi diagnosticada com câncer de mama agressivíssimo. E ela faleceu em 2015, pouco tempo depois que eu casei, e a Tracto foi fundada a partir disso, e eu fiquei para dar esse suporte a toda a família durante essa jornada inteira.
E acabei casando, depois de morar no Canadá em 2016, passando pela Launch Academy, um acelerador em Vancouver, eu decidi que ia ficar de vez em Maceió para dar esse suporte à família toda para frente. E aí fui ficando. Então, a partir disso também consegui atrair olhares de todo mundo dizendo, o que é que esse cara doido aí tá fazendo lá em Maceió, tentando tirar uma empresa dessa do papel. E um deles é o fundador do Stripe. Se vocês não conhecem, o Stripe é uma plataforma de pagamentos, é tipo um PagSeguro turbinado, gigante essa empresa. E é o que está por trás de coisas como YouTube, Spotify, Exato. coisas gigantes. Apple. Tudo usa um Apple, Google Play, tudo usa o Stripe para a gente processar os pagamentos que a gente faz. E foi interessante que o John Collison, a gente se conheceu, porque eu fui o primeiro empreendedor a ser aprovado no programa que eles criaram, chamado Stripe Atlas, que permitia com que empreendedores de qualquer lugar do mundo pudessem abrir uma conta nos Estados Unidos, no banco, com o apoio deles, e pudesse vender globalmente. Porque em 2016, nenhum gateway de pagamento do Brasil aceitava pagamento internacional. Então, mesmo que as startups tentassem vender globalmente, a gente não conseguia, tá? As pessoas não sabem disso, mas não conseguia. E aí eu fui o primeiro a ser aceito, e eles estavam morrendo de medo de, poxa, será que vai vir gente decente? Será que vão vir projetos legais? E aí a gente se conheceu, eles inclusive fizeram um documentário sobre a minha história, depois eu passo aqui, mas passar uma frase que ele falou que é super legal. Is Paulo Tenorio, the founder of Tracto. Headquartered in the city of Maceió, in the northeast of Brazil, Tracto is a SaaS platform that helps small businesses create their own marketing materials in minutes. And they also run a marketplace for freelance designers, giving them an outlet to sell their work directly to businesses. Through this, Tracto is empowering thousands of freelancers and solopreneurs. And they're doing it all from a mid-sized city in Brazil that's normally better known for its sugar industry than for being a tech hub. Então, essa ideia de ser conhecido pela indústria da cana-de-açúcar, não ser um tech hub, também impulsionou a gente para a gente crescer, e ganhar cada vez mais espaço. Então, o que é a Tracto Studio? Né? O que é a Tracto hoje? A gente lançou um produto novo chamado Tracto Studio, que é uma solução para criação em escala, tanto de imagens e vídeos. A gente foca muito brand first, multiformato, escalável, e o que a gente chama Full Funnel Capabilities, né, que é a capacidade de criar as peças para todo o funil de conversão de uma marca. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente, tá, Marcelo? E os últimos passos aqui para poder apresentar. Então, o que é que a gente está trabalhando com IA generativa, tá? IA generativa aplicada dentro de um software de design é muito poderosa. Então, e para a gente é em escala. Então, imagina uma marca que quer vender um produto como esse, uma jaqueta, ela pode criar um modelo usando essa jaqueta, né? A partir daí, a gente consegue fazer preenchimento, manipular foto, trazer o branding, o kit da marca. A Amazon é um dos clientes da gente. E aí, você também consegue fazer toda essa jornada de criação, inclusive, de vozes sintéticas. Então, deixa eu só soltar aqui, que eu acho que vocês vão escutar agora melhor. Vocês estão escutando esse áudiozinho agora? Estava escutando antes um pouquinho, no final o chinesinho lá falou. Falou? Então beleza. Então, mais para vocês entenderem dessa jornada, que a ideia inteira é poder permitir a criação, dentro de um processo criativo, a AI ser utilizada em um streamline que faça sentido, não apenas para a criação de uma peça única, né? Então, aqui já o áudio da voz sintética, tá? The winter clothing collection has arrived. Go now and get your discount. Pronto, agora que eu tenho uma língua, eu posso traduzir para várias línguas diferentes, que eu tenho uma voz sintética, ou sotaques. Eu também posso alterar a imagem no meu prompt. Ha llegado la colección de ropa de invierno. Ve ahora y consigue tu descuento. Chegou a coleção de roupas de inverno. 世上没有绝望的处境，只有对处。 Sendo que a ideia inteira é de fazer essa variação, essa campanha global em poucos segundos. Então, a gente está trabalhando para esse caminho, tá? E o que é que a gente tem hoje, tá? Hoje, como é que funciona a plataforma da Tracto? A gente é uma plataforma Enterprise, a gente mudou o foco de empreendedor para Enterprise, fazendo a anatomia de um design. Você tem logo, informações, cores, produtos. Então, a gente já pode importar arquivos direto do Photoshop para dentro da Tracto, tá? E isso é super legal porque o editor da gente reconhece com inteligência artificial quais são os campos de texto, onde é que estão os elementos,
E agora a gente pode definir dados variáveis. Então, eu vou testar preço, cor de fundo e imagem, tá? Vamos criar uma campanha. É super simples de fazer isso. Então, primeiro passo, eu tenho um formulário aqui do lado esquerdo, tá? Onde você adiciona as informações. Então, o time de marketing fica 100% independente do time de criação ou processos mais longos. Ele adiciona as informações, a gente já utiliza AI, aperta um botão e, literalmente, ele está criando milhares de anúncios em poucos segundos. Então, a gente está chamando esse projeto de Creative Powered AI, essa parceria, essa collab, vamos chamar assim, essa quatro mãos do Google com a Tracto. E é bem interessante falar, é a única iniciativa do mundo que o Google está fazendo para resolver essa dor dos grandes anunciantes. A gente hoje atende Brasil, América Latina, algumas empresas nos Estados Unidos, estamos expandindo para o Canadá também, e a ideia é poder fazer esse trabalho a várias mãos. Tem muito mais coisa, tá? E antes de vocês pensarem assim, ó, pô, vendendo, a Tracto hoje trabalha com, deixa eu parar a apresentação aqui, a Tracto hoje trabalha com o perfil de cliente enterprise, são grandes empresas, então o ticket da gente tá bem mais alto, assim, e a ideia é mostrar para vocês, assim, começa de um jeito, uma ideia, ela vai se modelando, mas o core tá ali, que o Marcelo falou antes de saber disso tudo que eu estava comentando agora, que era verdade. de um jeito ou de outro, era automação, tá? Eu acho que, assim, antes de entrar no produto, que eu acho que tem uma exploração, assim, grande no sentido, ou refazendo a frase, né, tem espaço para a gente explorar bastante sobre essa mudança, mas é que, como eu te conheci, assim, né, lá no Startup Maker, chegando de Maceió, sem saber o que era startup, e vendo você falar hoje, e eu conhecendo os membros aqui da Liga, né, é importante mostrar que você aprendeu tudo isso, né? Tipo assim, não é essa história, eu cheguei no Canadá, como se você... não, isso aqui o Canadá é mais um país que eu tô indo. Agora cheguei no Vale. Não, foi tudo para você. Eu queria que você contasse um pouco dessas descobertas, dessa coragem, né? Desse desafio que foi, né? Descobrir esse novo mundo. E eu vou falar, Marcelão, essa pergunta, ela é interessantíssima, porque, assim, agora que vocês sabem o que a gente faz, o que é que eu faço e tal, chegar aqui não foi nada perto de fácil, né? A ideia de quando você sai do Nordeste, especialmente de Maceió, e o Brasil, ele ainda sofre de um mal muito grande, chamado ignorância, sabe? Que ela afeta vários níveis de escolaridade diferentes e de níveis sociais diferentes. E a gente tem uma divisão muito clara no Brasil, às vezes, então você carrega um estigma das novelas, da Tieta, aos padrões de redes sociais de hoje. Então, fazer essa jornada, essa transição, vindo do Nordeste, vindo como um cara preto, vindo do Nordeste, preto e pardo, com sotaque carregado do jeito que eu tenho, e eu não mudo, o Marcelo sabe disso há muitos anos, assim, não, é o mesmo sotaque, do mesmo jeito. E eu morei mais tempo fora de Maceió do que em Maceió. Essa é a parte mais doida da jornada. Mas a jornada de negócios, ou tirar uma ideia do papel, ela é transversal com a nossa própria vida e as escolhas que a gente faz. Ao priorizar a família, eu tive que sacrificar um lado da jornada do networking, dos eventos, poxa, das conexões, sabe, das amizades que ficam distantes, as pessoas não sabem o que é que você está fazendo, não sabem o que é que está acontecendo, do cafezinho aqui em São Paulo, ou cidades maiores como Belo Horizonte, Rio, que você ainda consegue ter uma conexão. Vamos a São Paulo com esse buraco negro do bem, de tudo que existe de bom no Brasil, né? E aí, quando você não está aqui, você sofre um bocado. Então, para chegar nessas jornadas, eu primeiro esvaziei meu copo de conhecimento, eu acho que foi o primeiro passo. Eu tinha uma carreira de mais de 10 anos como profissional criativo. Imagina, sair de Hollywood eu fui para uma mentoria, nunca esqueci, no CID, e o menino veio me dar uma aula de animação e design, mas assim, não uma aula do bem. Ele não sabia quem eu era, e ele veio super arrogante, assim, sabe? Falar sobre isso, que era aquilo e tal. E eu morrendo de medo de contrariar, porque ele estava tão certo que ele estava certo, que eu digo, eu não vou contrariar, quando a pessoa está certa assim, eu digo, Deus me livre, deixa ele. Aí ele falou assim, o Jorge, Paulo, fala como é que o Jorge ria para se acabar, baixava a cabeça, porque assim, as pessoas, justamente porque eu era do Nordeste, elas subentendiam que eu não sabia sobre aquele assunto, e eu quieto, calado. Aí eu não gosto, quem me conhece sabe, eu dificilmente quem interagir comigo vai me ver dando uma carteirada de alguma coisa, sabe?
Aí eu ali quieto, e foi engraçado, porque eu ficava me lembrando do Suassuna, sabe? Aí eu disse, cara, eu não vou contrariar, quando a pessoa tá tão na ignorância, você chega, vai ser uma ofensa desse negócio. Aí eu falei, pô, vou ficar quieto aqui. Aí, no começo foi muito lidar com isso, porque era tudo muito novo para mim. O meu trabalho sempre foi visual. Então, quando você tem um trabalho visual, você tá nu no mercado. Você não pode dizer que é bom. Você tem que mostrar que é bom. E essa é uma diferença muito grande que eu vejo no universo dos negócios, sabe? Porque tem muita gente que, consegue audiência, às vezes nas redes sociais, fala que é isso, que é aquilo, porque o trabalho não é visual. O meu trabalho sempre foi visual. Meu trabalho era estético. Então, se a pessoa batia o olho, olhava e dizia, ai, não gostei, é uma coisa, mas não tá bom é outra história, tá certo? A pessoa pode gostar ou não gostar. Gosto com arte não se discute. Mas dizer que tá bom ou ruim, você tem que saber do que tá falando. Então, quando eu cheguei nesse universo onde as pessoas tinham um conhecimento tão raso, mas tinham tão certeza de todas as coisas, eu disse, eita, tá na hora de eu esvaziar meu copo e reaprender, talvez eu esteja errado. Então, a minha primeira jornada foi essa. Passando pelo CID, eu descobri o poder do networking, sabe? E conectar no lado humano com as pessoas. Fiz amizades incríveis e pessoas que estão comigo até hoje, tá? A gente, assim, fazem parte da minha jornada. E é interessante dizer que do CID, da primeira turma do CID, só a Tracto tá viva até hoje, tá? Só a É Tracto. verdade, Então isso para mim é uma vitória que eu celebro, porque eu passei em último lugar no CID, tá certo? Não foi em primeiro lugar, mas estou o único aí vivo e mandando brasa. Ao mesmo tempo, os meninos que fecharam as suas startups não falharam, eles montaram outros negócios, estão trabalhando em outras empresas, várias jornadas muito interessantes. Então não é um jogo para ver quem ganha, tá? Nesse sentido, certo? Então, esse foi o segundo aprendizado que eu tive aí, sabe, Marcelo? E eu vim entender que o universo de startups permitia essa liberdade geográfica de viajar para vários locais do mundo com pessoas acreditando na sua ideia. Foi quando eu conheci o Startup Chile e foi quando eu vim descobrir de verdade o que era o Vale do Silício. Olha que loucura, eu já tinha palestrado em São Francisco, no Expression College, falando sobre como ser um profissional de sucesso em Los Angeles. Olha que coisa doida, um brasileiro de Arapiraca dá uma palestra aí em São Francisco, que fica literalmente a 1 hora de avião, para ensinar aqueles caras de São Francisco como suceder no mercado de Los Angeles. Mas eu não sabia que o Vale do Silício existia. Eu não sabia que era Steve Jobs e barará. Eu comprei lógico, sabia assim, no sentido... Claro. Eu estava morando nos Estados Unidos quando o iPhone foi lançado em 2007, então eu comprei meu primeiro iPhone, comprei lá, né? Aí, nunca esqueci que eu fiquei na fila, empolgadíssimo, sempre fui um entusiasta, mas entusiasta como consumidor, no sentido assim, mais pró, mas ainda consumidor. Então esse universo, Vale do Silício, growth, não sei o quê, essas palavrinhas todas, era tudo novidade. Então, depois de esvaziar o copo, aí eu fui preenchendo com um conhecimento bem legal, assim, sabe? E foi isso que também foi quase como uma camada, uma fundação de uma casa, sabe? Você vai construindo os pilares aos poucos, que é modelo de negócio, o que é o pensamento global, o que é estratégia, o porquê que você tem sempre que pensar global, senão vem uma empresa gigante de fora e toma o seu mercado. Todos esses pensamentos, né, fizeram parte dessas escolhas estratégicas para onde a Tracto está indo. Agora, qual é o meu trabalho como empreendedor? Não é que eu sou bonitinho e as pessoas dizendo, chama o Paulo para os cantos. Pelo contrário, cara. Apareceu o edital, aplico. Vamos lá, bota a Tracto e aplica. Vamos abrir essa porta, reunião pra caraca, não pra caraca, pô, você não vai, não foi aprovado, não é isso, não é aquilo, não era... Até que chega as oportunidades onde a gente foi aprovado e eu consegui, aproveitar o máximo possível, sabe? Muito legal. Eu posso ficar perguntando aqui um monte de coisa, mas eu quero deixar em aberto aqui, vamos ver se tem alguma pergunta até o momento, gente. E se vocês não se incomodarem, eu tô tomando uma sopinha que eu... Fica à vontade, fica à vontade, pode ir, eu posso até falar um pouquinho para enquanto tu não, janta, tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Não, porque eu acho que é legal no sentido do contexto, sem dúvida a estrela é você, né? Mas é que eu tenho, por exemplo, o Jean foi meu aluno na SPM, você não sabe o que é o CID, né, Jean? É isso que eu quero dizer. Então, eu entendo que tem pessoas que talvez não estejam... o CID, ele era um programa do governo de Minas que ajudava a formar empreendedores como o Paulo e os colegas dele de turma, vamos dizer assim. Só que o que acontecia? Eu fazia esse trabalho, e não é por isso que eu conheci o Paulo, na raça,
no Brasil inteiro, do tipo, tinha uma feira em Manaus, eu vou lá e faço. Tinha que escrever uma cartilha para o Sebrae de Alagoas, eu vou lá e faço. Tinha um curso online para gravar, não sei o quê, ia lá e fazia. Ou seja, eu era um militante, vamos dizer assim, né, dessa história da inovação com as armas que tinham. E o CID era o primeiro programa em que os caras teriam, tipo assim, uma verba para poder fazer tudo. Eles tinham Posso espaço... dizer, Marcelo, até 50 mil reais pago em 6 vezes de 7 mil e alguma coisa. Eu ainda me lembro disso agora. Foda. Não, isso para os empreendedores, mas eu quero dizer que eles, quanto governo, eles tinham verba para pagar o espaço, contratar professor, pagar viagem, levar para evento, quer dizer, era um projeto estruturado. Então, por isso que eu acho que foi uma escola muito legal, o CID, porque foi pessoas também muito competentes que fizeram, né, o trabalho de curadoria, né, e que legal que você soube aproveitar, né, tudo isso, assim, né, Paulo, porque o que eu acho que é legal dessa tua trajetória é que, assim, é um pouco da pessoa certa, na hora certa, que soube aproveitar as oportunidades e não querer ficar se prendendo àquilo que estava mais correto, do tipo, eu lembro, vocês já foram comparados com o PowerPoint, depois era o Canva brasileiro, né? E agora tu está me contando que você está seguindo um oceano azul, de certa maneira, né? Que é buscar a tua jornada própria, né? Era muito... Olha, Marcelo, você falou bem sobre aproveitar. E eu gosto de adicionar um ponto nisso, tá, pessoal? Porque todos nós estamos em fases diferentes da jornada, mas cada um correndo atrás de um sonho muito específico. Eu, no meio, vi muita gente que... É comum, é normal e saudável mudar os sonhos, a rota e os planos, tá? Isso é super normal, tá? Eu, ao mesmo tempo, fazer isso por conveniência é extremamente prejudicial para a sua própria carreira. O que é isso? Eu vou pegar aquela coisinha que está mais brilhando e vou me dedicar agora. Então, eu vi muita gente que desistiu das suas startups porque queria viver de palestra. Aí eu vi muita gente desistindo de ser investidor para se tornar uma outra coisa, porque aquilo dali dava mais atenção. Aí agora a galera quer ser influencer de Instagram, porque é assim que está o negócio do dinheiro, todo mundo colocando. E eu me mantive muito numa linha reta aos meus princípios sobre o modelo de negócio da Tracto é tecnologia. Eu sou CEO da Tracto. Eu preciso fazer com que a Tracto pare de pé financeiramente, que ela consiga escalar, que eu consiga ter crescimento e que eu decidi lá atrás que ia produzir tecnologia de fato, que seria uma falta de respeito, na minha opinião. Vocês estão me escutando bem? Tá? Então, a falta de respeito com todos que se dedicaram tanto para me ensinar. Marcelo, que ajudou, todos que estenderam a mão, que acreditaram no meu potencial, no potencial do Jorge, no potencial da Tracto como software, e de repente me aproveitar de toda essa popularidade, essas coisas que estão acontecendo, para pivotar o modelo de negócio, para começar a vender curso, palestra, essas paradas, sem ser o meu coração, sem ser o que eu fui dito. Eu acho isso uma perda de talentos. Então, você tem gente que consegue suceder financeiramente nesse caminho, através da popularidade, falando sobre gestão de negócio, sobre venda de negócio, sobre o que é, mas que não é a verdadeira missão da pessoa. A pessoa está ali pelo dinheiro, né? Obviamente pelo dinheiro. E quando você seleciona esse caminho, você acaba tomando decisões que, tipo, lhe colocam no limiar do que é correto e do que não é correto, certo? Da enrolação do que é, de fato, uma coisa pragmática. Por exemplo, desde que eu conheço o Marcelo, por exemplo, o coração do Marcelo sempre foi esse, fazer isso aqui que ele está fazendo hoje. É um cara que eu respeito pela continuidade na jornada do que o coração, modelos de negócio muda, produtos mudam, tudo muda, postura muda, mas não é isso. E eu fico muito triste quando eu vejo empreendedores e não é por sobrevivência, tá? Muitas vezes é por ganância mesmo, por ego, vaidade, miram na ascensão através da popularidade e palcos e afins. Então, eu me mantive fiel, e ao se manter fiel à jornada de desenvolver um software, cara, o mundo abre as portas. É impressionante.
É impressionante. É o contrário. Agora, abre as portas certas, né? E isso não se dá, quando eu digo no acesso a capital, é muito mais complexa a jornada, eu explico já já, mas no sentido das oportunidades, abre as portas, você vai para fora, os caras veem, pô, esse cara quer realmente fazer isso, porque o mundo vai te perguntar, tu quer mesmo fazer isso? Porque se você quiser, você está disposto a se lascar muito, 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 porque vai exigir isso. Aí é bem interessante essa jornada. Então, eu digo para todos assim que, poxa, se vai tirar o app vai mudar. Sei lá, o software vai ser jogado fora, tecnologia nova, segmento de mercado você vai mudar. Mas se a sua ideia é ser CEO de uma empresa de tecnologia, seja fiel a isso, sabe? E eu entendo quando a pessoa diz, cara, não é mais para mim, cansei, Paulo, pô, testei e falhei. O problema é que as pessoas, nem para assumir uma falha dessa, que é tão importante para as pessoas que estão observando de fora, sabe? Entender que falhei, poxa, não deu certo. E não, quando o empreendedor falha, nunca é o empreendedor é um merda. Pelo contrário, cara, é difícil pra caraca. Tem maior respeito quando a pessoa diz que pô, não deu certo. Mas a maioria sai cantando umas histórias de sucesso que faturou milhões e de repente a empresa foi adquirida, portanto, tudo mentira. Olha, é porque eu não posso falar nomes, tá certo? Mas a maioria eu olho assim, eu disse, cara, como é que esses caras têm uma coragem de fazer tudo para não sair como se tivesse falhado? E eu falo, a coisa mais bonita dessa jornada empreendedora da gente é dizer, puta, dei merda aqui, mas aprendi isso, isso e isso. Vamos pro próximo. Olha, tem um amigo meu que disse, Paulo, eu não quero ver negócio de startup nem pintar de ouro. Cara, eu agora estou no mercado, ele tem uma franquia de restaurantes italianos. E ele aplicou tudo que ele sabia no marketing digital, da empresa, tudo de growth e tal, aquele pensamento. Ele pegou um amigo que tinha uma loja que tal, mas estava com a ideia de montar uma franquia. Esses caras estão com mais de 300 lojas pelo Brasil hoje, vendendo pra caraca. E ele disse, Paulo, não quero voltar pro negócio de startup mais nunca. Aí eu acho legal, assim, sabe? Mas a jornada tem que ser, na minha opinião, a honestidade com os próprios princípios, mas com as pessoas que acreditam e apostam tanto em você, sabe? Eu acho que essa é a principal vertente que falta, às vezes, eu acho que as redes sociais no Brasil, especialmente Instagram, essa popularidade causou uma desgraça no universo dos negócios, que sequestrou mentes brilhantes, assim, para esse buraco negro da chamada economia da atenção, tá certo? Que nada mais é do que um migué de muita gente que vende curso através dessa popularidade, tá? Então, essa é a minha visão um pouco mais ácida, mas fico triste por um lado, sabe? Sem querer levar para o lado negativo, né? Eu só vejo assim que como o resultado, né, que você obtém é porque quando você tira a máscara, né, Paulo, o que tem por trás é uma coisa muito verdadeira. Exato. Né? Então isso se sustenta. Né? Você não precisa estar criando papéis, né? Ah, não, eu estou aqui com o chapéu de... eu estou com o chapéu de... para poder agradar ou o investidor, ou o Google, ou o cara da Stripe, entendeu? É o Paulo lá, né? E acho que é legal que as pessoas que a gente se conhece há bastante tempo, a gente se segue, ele com a esposa, eles às vezes do domingo, a gente está saindo para treinar, e eu sei porque eu também sou do tipo que treino domingo, porque às vezes eu estou em viagem durante a semana, e é do dia que eu consigo acordar e eu vou para academia. Tu adora? Não é que eu adoro, cara, é que eu tenho uma outra viagem, segunda e terça, tu tem que saber o que é, tu passar 5 horas no aeroporto, e tu fica sem dormir, tu fica sem treinar, tu não consegue, então eu sei o que é, né? E aí ele vai com a esposa, tem os meninos, né? Tem toda essa história de ser pai no meio dessa função toda, de perder pai, de perder a irmã, né? Então, assim, essa a verdade que eu acho que ela emerge, né? E te sustenta de certa maneira, né? Exato, e eu falo isso para vocês, pessoal, porque, assim, é muito mais cômodo estar inicialmente, tá? Estar numa posição de super-homem ou super-mulher aí nas redes sociais, que as pessoas falam, pô, Instagram é só para falar, ninguém quer ver coisa negativa e tal. A real o mundo não tá nem aí para a forma como você se sente, isso é verdade, tá? A maioria das pessoas, essa é a ilusão. Na prática, pessoas que gostam de você torcem em silêncio, não vai curtir, não vai comentar, não vai mandar direct, mas tem muita gente que torce ali, assim, no sentido de inspirar para dizer, poxa, tem tanta coisa que eu podia aprender, tem tanta coisa que eu podia fazer diferente, e é uma jornada interessante desse lado. No outro, é preciso ter muita responsabilidade com aquilo que consumimos e principalmente com aquilo que postamos,
né? O algoritmo das redes sociais, vocês sabem muito bem como é que ele funciona em relação à recomendação de conteúdos semelhantes àquilo que você já está curtindo, especialmente Instagram, que usa vários pontos, desde os grupos de WhatsApp até conexões com todos os cookies que deixam nos navegadores que a gente utiliza. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande com aquilo que a gente consome e principalmente com aquilo que a gente pode. Palavras, a gente está vendo exemplos práticos disso na política, na vida, em todo lugar, elas são capazes de construir ou de destruir, certo? E nós estamos passando no dia a dia por pequenas microdestruições diárias, sabe, em doses cavalares ao longo de 12, 18 horas da nossa vida. Então, a primeira parte que eu recomendo muito é estar atento a essa parte, porque é muito fácil entrar num personagem, sabe? Esse personagem pode ser uma prisão horrível pra você, porque hoje, Marcelo, eu ia dizer, pô, Tracto até hoje, difícil pra caceta pra parar um negócio de pé. Aumentou o faturamento, aumentou as contas, aumentou não sei o quê. Tem uma margem de lucro com a empresa de tecnologia, só pra vocês terem uma noção, pessoal. Eu levantei com a Tracto até hoje e sou muito grato a todos os investidores, até um meio, vamos dizer, meia boca. Um meia boca tardio, mas eles foram meia boca depois de muito tempo, mas na hora que eu mais precisei foram os que estenderam a mão, então eu tenho zero, sou muito grato de coração mesmo. Mas a Tracto levantou até hoje 10 milhões de reais, tá certo? Na jornada da gente inteira. Só para vocês terem um paralelo, a gente já faturou mais de 50 milhões, tá, com a Tracto, certo? Mas, quer dizer, cada real colocado na Tracto, eu vendi 5. Beleza, até aí parece, pô, legal e tal. Mas, o que é impressionante, o Canva, na primeira rodada de investimento deles, quando ainda tinha um PowerPoint, eles levantaram 8 milhões de dólares. Isso é 40 milhões de reais. Para levantar minha primeira rodada de investimento em 2015, quando o Canva estava terminando a rodada de 2 milhões, certo? De 8 milhões de dólares, perdão. E desses 8 milhões de dólares, 50% era fundo perdido do governo australiano, tá? 4 milhões. Você esquece, às vezes, a gente tem uma mania de não entender qual é o papel do governo na formação das empresas de tecnologia. E aí, a Tracto, a primeira rodada da Tracto foi um cheque. Na verdade, não foi um, foram 10. A gente levantou 300 mil reais, dividido em 10 parcelas de 30, com um investidor atrasando e o outro que meio fake, vamos colocar aí, que tinha colocado a aporte sem colocar, tá certo? E o que é que acontece? Essa foi a jornada que eu comecei. Então, vendi meu carro, apostei, vendi apartamento, botei meu próprio dinheiro nesse negócio. Sou o maior investidor individual da Tracto até hoje, tá certo? E parar de pé, cara, nossa senhora, é uma epopeia, cara. A gente, começou a faturar alto por ano. Meu sonho era faturar 1 milhão, tá, Marcelo? Aí, de repente, 2016, mais ou menos, 2016, depois do Google for Startups, 2017 a gente faturou o primeiro 1 milhão ao ano, por ano, tá, pessoal? Por ano. E eu botei uma foto numa cafeteira no meu escritório, se a gente batesse tantos assinantes e tal, e fazia umas coisas. Aí, cara, de repente a gente vendeu 1 milhão de reais com uma ideia. Aí eu falei, quem vende um, vende dois, né? Aí, vamos faturar 2 milhões por ano. Chegamos lá. E ao mesmo tempo eu estava fazendo pitch para investidores. Olha, Tracto, olha o mercado de design. Aí sabe o que os investidores falaram para mim aqui no Brasil? Investidores institucionais, tá? Quando a gente precisou levantar uma rodada maior. Mas, cara, Paulo, esse negócio de design não dá grana não, cara. Isso aí não é dinheiro, isso aí, não. Aí falava, mas o que é, Tracto? É tipo um PowerPoint? Puta que pariu. Aí via, é tipo um Paint da vida. Aí, cara, o trabalho com o mercado. E eu fazia pitch. Aí o cara vinha e dizia assim, Paulo, mas as startups, hoje, para levantar uma rodada mais alta, você precisa estar faturando 1 milhão por ano. Aí foi quando eu cheguei em 1 milhão. Aí eu chegava para os fundos, aí os fundos diziam, mas mudou a dinâmica agora, tem que estar faturando 2. Aí eu ia lá, faturar 2. Voltava para o mercado. Mas agora mudou, agora tem que estar faturando 5 milhões. Puta que pariu. Aí lá vai eu, vou e consigo chegar em 5 milhões por ano. Quando eu apresentei, o cara disse, pois é, mas essa fase agora, a gente está analisando bem as startups que a gente está vendo. Eu falei, esses arrombados nunca vão investir na minha empresa.
eu falei, cara, eu tô no mercado de Venture Capital, onde a barra da Tracto, sabe? Ela é muito mais alta do que tanta gente que eu conheço no mercado. Aí chegou um investidor e disse assim para mim, aí disse, pô, Paulo, cara, eu não sei o que tem de errado na Tracto. Porque, cara, eu vejo outras startups aqui, eu vejo outras coisas, e ela analisando, eu disse, cara, você já olhou muito bem para mim? Você já viu o que eu tô falando? Você já viu algum Series A levantado por alguém do Nordeste com a minha aparência? E aí eu peço a vocês para fazerem um estudo muito simples que vai balizar tudo isso que eu estou falando. Vão no Google e digitem rodada Série A, que é a rodada mais alta, tá? Rodada Série A, fundadores. E vejam, contem quantas mulheres liderando como CEO e quantos founders pretos e pardos você vai encontrar. E se você encontrar um que levantou Series A dos últimos 5 anos, que seja preto ou pardo, me manda que eu te dou 10% da Tracto, tá? A promessa é dívida, tá certo? Se você encontrar, é isso, porque ninguém encontrou até hoje, cara. Isso. Maravilhoso, eu vou pesquisar agora até achar. Sendo da Tracto, eu tô querendo. É difícil. Você vai ver. Eu tô dizendo não, isso. Mas eu sei que você tá falando. É difícil, olha só. É tudo branquinho. Ó. Camiseta preta, branco. Você vai ver. Tem uma pesquisa que mostra do Sudeste brasileiro, homens brancos que estudaram na GV ou na USP. Pega o CEO. Você aqui vai ver. Aqui tem de banco de imagem, assim, Get Image. Você vai pegar, inclusive um dos cases de sucesso que tem um C-level preto e pardo, é a Madeira, empresa maravilhosa, com um cofundador maravilhoso, mas o CEO é branco. E eu, sem querer criar nenhum tipo de classe, mas é vocês entenderem, a jornada da Tracto, ela é extremamente complexa de acesso a capital. E faz com que a gente... Aí vem o presente que o universo dá quando manda você se lascar, né? Você fica muito mais resiliente. A minha jornada fica muito mais longa, porque se eu não tenho dinheiro, eu tenho tempo, então eu vou usar o que eu tenho na mão para poder conquistar aquilo que eu quero. E durante essa jornada inteira, eu vou dizer para vocês, eu fiquei me perguntando várias vezes, sabe? Será que não é hora de desistir? Eu acho que todos vocês passam por isso também, né? Será que não é hora de tentar outra coisa? Será que não é hora, Paulo? E toda vez, era impressionante, assim, parece coisa, quem anda comigo parece coisa esotérica, de mentiroso, mas não, tá? Eu peço para perguntar a Marina. Vem uma notícia boa, maravilhosa, um negócio do nada, assim, que empurra a gente para frente. Chega a ser, assim, é uma coisa espiritual. Eu falei, cara, eu não tô acreditando. Porque tem horas que cansa, sabe, pessoal? Cansa que você diz assim, caraca, porra, não vou desistir, né? Não tá tão fácil, não é tão coisa. E aí, vem também atrelada a isso, e que é a parte mais difícil de você atribuir a não levantada de capital a uma questão de cor de pele ou afins, ou que seja barrismo, jornalismo, xenofobia, o que seja, porque você faz muita cagada, entende? Então eu fiz muita cagada, cometi muitos erros, e aí você fica, caralho, será que é isso? Será que é aquilo? Será que é isso? E para você ter noção, Marcelo, a Tracto, posso falar de números, ano passado a gente faturou 12 milhões e meio, mais ou menos, com a Tracto, tá? O que é um sonho gigantesco que eu tinha, mas foi um ano extremamente difícil também, muito investimento, muito dinheiro que entra e sai, com custo, caro pra caraca desenvolver o que a gente tá desenvolvendo, mas hoje a Tracto tá com a equipe de 40, e aí contar o time de evento, quase 52 pessoas, uma equipe pequena, tá? Muito eficiente a equipe de produto, por muitos anos para criar processos dentro da empresa, gestão e tal, aí eu escutei de uma pessoa que, entre aspas, gosta muito da Tracto. Chegou para mim e disse, Paulo, eu acho que a Tracto precisa de um CEO, cara. Existe uma diferença entre empreendedor e CEO. Acho que a Tracto precisa de um CEO de gestão, de uma pessoa mais experiente e tal, do que você, porque senão a empresa não estaria do jeito que está hoje. E eu olhei assim, sabe, Marcelo? Aí você fica assim, eu tenho isso gravado, esse áudio, tá? E eu disse, a empresa está do jeito que está hoje, como, pelo amor de Deus, cara, com o Google como cliente, a gente faturando alto. Aí, eu investi meu próprio dinheiro durante um monte de coisa, sem capital, sem acesso. Eu falei, cara,
aí essas análises do mercado, aí meu último ponto para vocês, assim, essa ressalva, tomem muito cuidado com esses comentários no meio da jornada, tá certo? E são pessoas que chegam com as melhores das intenções, mas podem acabar com a sua jornada, tá certo? Com a melhor das intenções, entendeu? Essa pessoa falou isso com uma boa intenção comigo, não foi para me botar para baixo, não, tá? No sentido assim, mas às vezes a ignorância do outro que está dando feedback sobre o seu negócio, ela pode fazer correr atrás do rabo. E essas pessoas podem ser investidores, essas pessoas podem ser co-founders, essas pessoas podem ser qualquer coisa parecida, entendeu? Então, muito, muito cuidado. Isso aqui, para mim, é a parte mais importante desse papo de hoje. Muito cuidado dessa jornada, tá certo? De ser escutado. Então, assim, eu digo, e no final, pelo amor de Deus, não levem isso eu tenho que falar baixinho porque tem umas crianças aqui perto, mas não levem isso de uma forma sexual, de forma nenhuma, não é isso. Só pensa essa cena, tá? Um amigo meu chegou e disse assim, Paulo, porra, ninguém entra na minha sala com notícia boa, né? Tipo, a minha sala é só coisa ruim, é só bronca pra resolver. E no final, você vai descobrir no meio da jornada que o culpado de tudo é você. Mas sem noia, tá? Mas o culpado de tudo é você. E eu tenho uma frase que eu digo no escritório, que esse é até o título do meu livro, mas não deixaram, que era aquele, o cu é sempre o meu. Todo mundo chega lá e bota alguma coisa, sabe? E aí a brincadeira ficou séria, a história ficou engraçada na jornada da gente lá, que eu disse, eu só faço tomar um cu dessa porra. Porque assim, é aquele negócio que você fica altamente vulnerável, sabe? E como liderança, e você descobre que todos, traduzindo de uma forma mais elegante e executiva, significa assim, todos os erros que acontecem dentro da sua empresa, seja até por uma pessoa roubando, a culpa é sua. Mas não no sentido de vitimismo, e sim no sentido de responsabilidade sobre aquele fato. Se você for colocando, você contratou errado. Se você puxar um pouquinho, você alocou a verba errada. Se você puxar, a pessoa fez um trabalho que você não gostou, com certeza você brifou mal. Então, delegou errado. Então, tem, assim, essa jornada a humildade que a gente tem que ter de reconhecer que o erro de alguém da sua equipe é seu e não do outro, é também uma das coisas que garante a Tracto hoje ter uma equipe altamente resiliente e com um turnover bem baixo, sabe, de pessoas que trabalham com a gente, sabe? Então, bom, mas essa geral, assim, Marcelo. Mas essa tem a ver bem com a vida também, né, Paulo? Porque você estava falando do Instagram e Sim. dessa economia da atenção e do chamar atenção, tem muito isso, né? Se tu for ver, a culpa é da política, a culpa é do dólar que subiu, a culpa é da Ucrânia, agora o que a gente tem? As queimadas, a gente tem a chuva no sul, a gente tem... sei lá, o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não tem mundial, mas sempre alguma coisa tem, né, que me justifica que o meu casamento não está bem, eu estou gordo demais, ou eu não estou conseguindo bater a meta, ou qualquer coisa, né? E eu ainda digo assim, sabe, Marcelo, nesse contexto para as redes sociais que a gente conversa muito sobre isso, tá? Eu me abstive de opinar sobre tudo, sabe, pessoal? Isso foi uma coisa que foi lá atrás que eu percebi, lá em 2019, eu escrevia muito e passei a escrever para mim, sabe? Passei a refletir muito mais da jornada, porque as redes sociais ficaram muito tóxicas. Antes a gente discutia ideias, né? Eu não sei, Marcelo, você se lembra do Startup Brasil, aquele grupo do Facebook que era maravilhoso, embates ali, mas era coisa de construção, né? Porra, o pau cantava, mas era coisa de construção. De repente, cara, os algoritmos turbinaram a vontade das pessoas, né, de comentar, que é o que gera o famoso engajamento, né? Essas coisas todas que algumas pessoas sequestraram, e a gente, de repente, tem uma opinião para tudo. Eu comento sobre tudo, da espaçonave que vai para não sei aonde, ao imposto, ao político, ao negócio, se você vê, raramente, até pode procurar histórico, assim, eu faço reflexão da minha jornada. E sabe o que foi bem interessante ao fazer isso? Uma coisa legal. Eu comecei a ler mais, muito mais do que eu já lia. Então, esse ano eu estou no terceiro livro que eu lia, por causa da jornada foi pesado, e eu vou explicar porque eu estou lendo ainda um dos livros chama-se A Montanha é Você, porra, muito legal, que fala sobre autossabotagem, conhecimento, pô, super bacana.
O outro é do Wolfgang Graham, chama What is ChatGPT and Why It Works. É maravilhoso, do Wolfgang Graham, que é do matemático, que ele conta o porquê que o ChatGPT funciona, o que são redes neurais. Para quem não é técnico, é maravilhoso, tá? Tá disponível só em inglês, infelizmente não tem em português, foi lançado ano passado, mas é fininho, 100 páginas, você pega para ler. E por causa dessas coisas que eu venho fazendo, escrevendo, a editora Gente lá atrás, a Roseli Boschini, vinha no meu pé: Paulo, você está se escondendo do mundo, pô, Paulo, você tem que compartilhar o que você sabe com as pessoas. E eu dizia não, desde 2019 que ela vinha tentando. E eu dizia, pô, não tá na hora, com aquele medo, por isso que eu estou conectando essa conversa, com aquele medo de sair da minha jornada. Porque eu sabia, cara, se eu escrever, se eu botar a mão, eu gosto muito de escrever, eu falei, cara, se eu botar a mão, eu sei que vai estar. E eu vinha escrevendo e guardando, tá? Vinha escrevendo e guardando. E aí foi quando, ano passado, a Roseli me deu um all-in, e eu achei fantástico, tá? Ela disse assim, a forma como ela me convenceu a ter coragem de fazer esse passo. Ela disse, Paulo, cara, não é sobre o que você quer, é que tem muita gente que gostaria de aprender com você, que conhecer um pouco mais da história, conhecer um pouco mais tem muita gente que se inspira em você. E ao você negar essas pessoas esse conteúdo, você está perdendo, está sendo egoísta. E aí ela me pegou, sabe, Marcelo? Me pegou aí vamos dizer, que a gente gosta de dizer, me pegou pelo laço, assim. Eu não tinha muito o que fazer. Então, lancei um livro faz um mês agora. Nem estou tendo tempo de divulgar direito, eu estou morrendo de vergonha por causa disso. Chama Tração e Resultado. Como transformar ideias em negócios incríveis, mesmo se lascando. Até para colocar o mesmo se lascando, viu? Foi uma guerra com a editora, que eles não queriam, não. Eu disse, a última coisa que eu quero ser é aqueles livros, resultados extraordinários. Eu disse, cara, não sou eu, não. A galera vai saber. Agora, bota um se lascando. Aí eu botei, eu me lasquei muito. Então, aí ficou se lascando. Era aquele livro que eu ia dizer que era o cu é sempre o meu, né? Todo mundo que eu falo disse que ia ser o maior sucesso de venda do Brasil, sabe? Você botasse, mas assim, eu digo, porra, meu primeiro livro, meu filho fosse ler, papai escreveu um livro, qual o nome do livro? Aí eu desisti da ideia rapidamente, sabe? Mas assim, o trabalho com a editora Gente me ajudou a colocar, vamos colocar assim, a estruturar, e aí eu aprendi o que era um livro. Extremamente difícil, pessoal. Eu tinha um monte de texto. Um livro é uma outra coisa. Então, eu estou muito orgulhoso desse livro aqui, porque o livro é muito difícil. Ele começa com um texto que viralizou na internet. Acredito que vocês podem ter visto esse texto alguma vez, chama Eu Abra uma Empresa. Um dia que eu estava puto no escritório, eu digo, tenta ser uma porra do empreendedor, porque começa agora difícil. E viralizou com todo mundo. E eu tenho um capítulo que eu falo sobre o calendário da morte, que para mim é uma das coisas mais importantes da startup, assim, da jornada da gente, que é quando vai acabar o seu dinheiro, quando a empresa vai morrer. Eu vivo com esse calendário até hoje. A outra é o capítulo sobre pessoas, que é onde eu faço um comparativo com o artesão da Ilha do Ferro, que, por sinal, quem não conhece a Ilha do Ferro e os artistas, recomendo artesanato alagoano, incrível, e a história brilhante. Bota no YouTube depois, no Instagram, Ilha do Ferro, Alagoas, vocês vão entender o que eu estou falando. É inspirador para negócios, na minha opinião, para negócios. A maior inspiração é você ver aquele povo, aquelas pessoas transformadas a partir da arte e de um jeito surreal, tá certo? Assim, eu falo para vocês, assim, não é comum aquele lugar. Chama-se Ilha do Ferro, tá? Maravilhoso. Então, assim, ao não tentar dominar a economia da atenção, tá certo, pessoal? Eu abri várias outras portas no mundo real, nas jornadas individuais, tá certo? Então, eu recomendo demais para vocês, assim, refletir se a economia de atenção ela é necessária para o seu negócio, tá certo? Se vale a pena tudo por atenção, tá certo? Nas redes sociais. Se esse é o caminho realmente que o seu negócio precisa, tá? Eu estou dizendo isso hoje porque eu estou cada vez mais focando no dia a dia que ninguém vê, analógico quase, sabe assim?
E os resultados são muito diferentes daquela tentativa de audiência nas redes sociais, ou o que é que seja, tá? E outra, acabar com a ilusão de... Porque eu sei que todo mundo tem essa vaidade e quer. Quem não quer ter milhões de seguidores e tá falando? Quem não quer? Eu vou começar levantando a mão, eu mesmo não quero, tá? Quem tem seguidor, para mim tem problema. Eu vou falar de uma coisa para vocês que é assim, a ideia da vaidade que nós todos temos, de que a gente é validado ou pelo dinheiro, ou pelos negócios, ou pelos seguidores que existem nas redes sociais. E esse mal leva você a uma crise de ansiedade com o próprio negócio, que às vezes não escala, não está indo tão bem, mas que poxa, tem uma jornada belíssima ali no meio, e você está jogando tudo fora por um conceito de vida que estão implantando na cabeça de todo mundo, e que acaba direcionando nosso dia a dia enquanto líderes criativos dentro desse mundão que a gente vive, tá? Eu digo isso, pessoal, não de uma forma, vamos colocar assim, para a gente sair dessa ideia do empreendedorismo New Age, tá? Que eu tô cunhando, tô para escrever isso, eu só não tô escrevendo porque eu não quero chamar a atenção para mim, sabe? Mas assim, eu posso compartilhar esse negócio, que é assim, esse empreendedorismo New Age, ele é uma mistura de meritocracia com um motivacional bem barato, assim, bem rasteiro, sabe? Assim, bem numa fase, e uma maçaroca misturando religião, espiritualidade, fé, com política até, visão de mundo. Essa moda New Age aí é normal, sabe? O mundo vai passando. Eu tenho 43. Como é que chama? Na verdade, é o nome que eu estou para publicar, é empreendedorismo New Age, tá? Eu não sei se esse nome é o mais correto, hein, Paulo, sabia? Porque tu sabe que lá na Califórnia, esse empreendedorismo New Age, ele tem uma coisa de conexão New Age, tá? com a espiritualidade, coisa que não é tão pejorativo. Eu acho que aqui é um outro, talvez tinha que buscar um outro, eu sei que tu tá falando, esse que tá... Hoje a gente teve uma pérola, né? Eu não quero, mas eu não sei se todo mundo acompanhou nas redes sociais, não né? Nem falar, né? Mas sim, esse tipo de pérola que é fruto disso, tá certo? Quem não viu, só para saber, o CEO de uma empresa de educação chamada G4 diz que ninguém te livre de ter uma mulher CEO. Ele dedicou hoje uma frase, né, de dizer que Deus me livre, que ele conhecia na vida dele apenas 2 pessoas que eram mulheres que poderiam estar cumprindo esse papel, mas que, de uma forma geral, evite mulheres numa posição de liderança. Mas eu posso fazer uma pergunta, o Paulo, primeiro que assim, você ganhou uma leitura, vou ter que... Eu tinha tantas perguntas para te fazer que eu prefiro comprar seu livro e ler. Porque, pelo visto, não foi feito por ghostwriter, dizendo... Foi pelo ChatGPT. Mas assim, como é que você consegue equilibrar isso? Porque mesmo você falando não está disputando a economia da atenção, você está nesse métier, né? Nesse ecossistema, não tem jeito de não estar nele. Como é que você consegue equilibrar ser verdadeiro e disputar os mesmos espaços, de repente até o mesmo dinheiro, os mesmos clientes? Como é que você consegue manter a raiz? Eu vou lhe dizer uma coisa, é impossível hoje um negócio não estar presente online de uma forma que seja mínima possível, tá? Ao mesmo tempo, eu vou dar um exemplo disso na prática, tá? Como é que você se blinda? Eu criei o Tracto Show convidando pessoas com milhões e milhões e milhões de seguidores lá, famosos, ricos pra caraca, bilionários, já passou pelo palco do Tracto Show. Parece uma besteira, mas assim, nunca usei nenhuma estratégia osmose, que eu chamo, que é colar num cara desse por causa de seguidores e tentar aparecer. Para mim, 1 milhão, 1 milhão de seguidores, o que quer que seja, sentou do meu lado, eu vou ter admiração, legal, uma pessoa maravilhosa, e aí, vamos trocar uma ideia, certo? É bem diferente isso. Eu tava, por exemplo, eu fiz o Tracto Show agora, aí eu tava trocando ideia com o Igor do Flow. Foi até surreal, eu e ele, a gente ficou amigo na hora, gente boa ele, cara. Aí troquei uma ideia com ele, a gente subiu no palco para fazer estilo um podcast. Em nenhum momento eu falei,
meu livro, meu Instagram, me segue aí que eu estou dando dicas disso e daquilo, porque o meu produto é outro, como eu falei, sabe, Alice? Eu sou CEO de uma startup. Eu vendo um software através de assinatura hoje para Enterprise, né? Então, eu não fico puxando as pessoas para minhas redes sociais, tá? Esse é um. Mas a blindagem da economia da atenção ao mesmo tempo, entra aquela equação. E agora, eu preciso divulgar a empresa. Como é que eu vou fazer, né? Para estar chamando a atenção. Aí eu falei, cara, eu tenho, acho que é 10 mil seguidores, não coisa assim que eu tenho no Instagram, tá certo? E no LinkedIn, mais ou menos isso e tal, por ali. Eu não tenho estratégia, não tenho social media, publico foto que mistura coisa dos meus meninos com o negócio. Ao mesmo tempo, quem acompanha, apesar de serem 10 mil, são uns 10 mil pessoas que realmente, assim, de repente, eu chego em qualquer lugar que eu tô, as pessoas, porra, Paulo, eu vi que você fez isso, isso e aquilo. São pessoas que são importantes. Então, acho que conversar com o seu nicho é super importante, sabe? Mas eu também digo, eu não sou a pessoa, eu sou um introvertido extrovertido, tá certo? Então, nesse contexto, o que isso quer dizer? Eu vou forçado para a parte pública, porque eu trocaria qualquer coisa de seguidor por dinheiro para ter paz, estar tranquilo, andando com a minha família numa rua. E esse conceito partiu de uma coisa. Eu li um livro, tá? Recomendo a todos lerem, chama-se How to Be Rich, tá certo? Do John Paul Getty. How to Be Rich. Ele é um livro que diz como ser rico, mas tudo que ele fala não tem nada a ver com dinheiro. E aí, já abro, viu, João Marco, para você, dizer assim, e ele tem uma passagem no livro dele, e a história é fantástica, esse livro. Eu comprei lá em Los Angeles esse livro, e ele fala assim, se possível, conquiste a riqueza, mas não conquiste a fama. Ele viveu no mundo do início de 1900 e pouco, ali, era outro universo, tá? Mas já desde lá, ele já falava sobre a fama. Sabe por quê? Ele teve um filho sequestrado, tá? E ele conta, e ele ficou super famoso nos Estados Unidos como mão de vaca porque não pagou o sequestro, o sequestrador. Por quê? Ele disse, eu tenho tantos filhos, tantos netos, tantos bisnetos. Se eu pagar para um, ninguém mais da minha família tem paz. Então, foi uma coisa... Ao mesmo tempo, ele estava negociando com a polícia, saiu anos depois. Então, o cara que tentou ficar recluso o máximo possível. E essa contramão. Então, eu meio que gosto desse princípio e tento trazer para mim. Se possível, eu queria, no meu meio, ser conhecido assim, entre a turminha e tal, a galera, e só, tá? O resto eu troco por dinheiro, que eu digo com meus amigos. Assine a Tracto Enterprise, bota a Tracto na sua empresa e vamos fazer cliente. Eu acho muito melhor do que seguidor, tá? Vai lá, Gianmarco. Legal. Boa dica. Obrigada. Gianmarco. Aproveitando aqui, é uma curiosidade que eu tenho com todo mundo que empreende, que eu fico vendo, porque quando você conta a história de trás para frente, ela faz muito sentido sempre, né? Então você olha o negócio, como ele está hoje, da onde ele saiu, faz tudo muito sentido. Mas para mim o que é sempre o surpreendente é como você busca, às vezes, porque eu imagino que no começo, lá em 2013, quando começou, você não estava buscando chegar na Tracto, no que está hoje, e como você faz, até se mantendo fora, mas para se manter informado, conseguir coletar essas ideias e olhar para o mercado e ver que realmente existe essa oportunidade. Pô, Gianmarco, é uma pergunta bem pertinente para um momento, e como profissional criativo que eu vim, e com essa, vamos dizer, essa meio dicotomia aí de também gostar muito de planilhas, finanças e matemática, eu sempre tive um approach chamado data-driven, tá? O que é isso? Os dados lhe ajudam a transformar a sua ideia em um negócio de fato. O que é isso na prática, tá? Eu não sei se o Marcelo se lembra, mas eu fui a primeira startup do Brasil, tá certo? Na verdade, a fazer o Growing Public, que a gente chama. Então, o que foi isso? Eu tinha os dados abertos em uma plataforma que acompanhavam todos os meus KPIs.
Então, eu aprendi, porque o meu modelo é SaaS, modelo de recorrência e assinatura, eu aprendi o que era uma análise cohort, que é acompanhar um grupo de clientes ao longo do tempo. Eu tive que pegar todas essas sopas de letrinha, LTV, CAC, e aprofundar muito mais do que a turma fala hoje no geral. Então, baseado nos dados, eu conseguia entender se o produto estava indo numa direção ou não. Isso do que eu já tinha construído. Aí, na segunda perna da sua pergunta, né? Então, até para você entender, se você tem um site, uma sugestão, existem vários softwares, tá? Mas tem um que chama Amplitude, né? Em inglês é Amplitude, que você coloca. Amplitude, pode botar no Google ali, você vai achar. Ele ajuda na conexão de vários data points para trazer insights para vocês através de dados. Então, eu sempre balizei minhas decisões em dados, mas não só nelas, tá? Do outro lado, como é que você faz para ter insights? A primeira coisa é seguir as pessoas certas e deixar de seguir as pessoas erradas. Eu digo que as pessoas subestimam o poder do feed que tem na cabeça da gente, tá? Então eu sigo pouquíssimas pessoas. Deus me perdoe quando as pessoas descobrirem que eu sigo mais páginas de comédia e o resto da galera de fora vão ficar todo mundo chateado comigo. Paulo, você viu não sei o que? Eu disse, rapaz, eu não vi não, me perdoe, me atualiza aí da vida que eu não estou acompanhando não. Mas eu criei uma curadoria de sites. Então, primeiro, Medium. Medium perdão que eu estou com o nariz meio entupido, é medium.com para leitura, tem várias pessoas interessantes. O universo americano, tá? Ele está no Twitter, que ainda tentam chamar de X, mas o Twitter, Elon Musk, me perdoe aí se alguém gosta dele, tá fazendo uma cagada nessa plataforma que eu adoro, que desde que ele assumiu tá uma loucura, mas eu consegui bloquear, muita gente ainda não consegui bloquear ele, mas um dia eu chegarei lá, que os posts dele continuam aparecendo, mas lá tem tanto conteúdo legal, cara, mas tanta coisa boa, tanta gente postando coisa boa de inteligência artificial, de novidades, de ideias, então essa é uma. A terceira plataforma chama-se YouTube. YouTube, se vocês fizerem as inscrições nos canais certos, cara, é uma máquina de aprendizado, sabe assim? É incrível. Então, com esses três, eu consigo sempre me atualizar. E eu tenho os meus mentores. Mentores, a maioria já morreu, tá certo? Mas é bem interessante, tá, Giovanni? Quem são os meus mentores? Ler sobre pessoas que você gosta, tá? E se imaginar, é uma coisa meio doida, talvez um dia, quando eu for, vamos dizer, para um psiquiatra, ele descubra que devia ter me internado há muito tempo, mas eu tenho umas trocas de ideias mentais, bate-papos, com essas pessoas que já morreram, analisando o prisma que uma pessoa dessa possa ter. Tipo Carl Sagan, que eu sou apaixonado por ciência e tecnologia, sabe? Analisando desde o Nikola Tesla, lá atrás, que foi um cara quando eu descobri, até o John Anthony West, que era um egiptólogo aí que analisava o Egito através de cima. Então, você tem que ir para uma multicultura. Se você seguir só empreendedor, você vai ficar muito limitado. Então, é importante essa abertura, sabe? Dá tempo para isso também, porque a pior merda que você pode fazer como empreendedor é botar a empresa na direção errada. E você faz isso quando você, tipo assim, não reflete o suficiente, sabe? Não tem. Então, as melhores decisões, elas são tomadas cabeça fria, sabe? Assim, e para isso você tem que ter essa parte. E a melhor de todas, mais barata, mais simples e mais fácil, troca uma ideia com o empreendedor, véio, sabe? Empreendedora que está ali, e aprenda a ser fã de uma galera que começa a estar do teu lado e de repente está maior que você. Eu sou fã da Mari e da Gupi, até aproveitando o ensejo que o Marcelo falou sobre esse... Não vou usar os nomes que eu quero, sobre essa história. A Mari, quando eu a conheci, e a gente viajou juntos para Israel, para um programa lá do Google, formação de liderança, eu fiquei apaixonado com a Mari. Falei, cara, essa é a CEO que eu queria muito ter na minha empresa. Porra, uma pessoa que eu adoraria trabalhar para ela. Eu passaria o cargo de CEO, falava brincando para ela. Que mulher foda pra caraca. Foda. Em todos os aspectos. Eu disse, eu tenho muito que aprender com a Mari. Então, aprenda a ser fã das pessoas que você convive, tá? Isso ajuda demais, sabe? Demais mesmo. Então, daria isso, tá, Gilmar? Como se atualizar e ficar para tomada de decisão, tá? Bem, gente, aqui o papo vai longe, mas vamos ver quem mais que quer fazer alguma última pergunta.
aí para a gente liberar o Paulo para ele descansar um pouquinho, que o dia começou cedo, cheio de reunião e coisa, deixa o cara Exato. descansar um pouquinho. É um prazer, mas o papo tá bom. Ai, ai. Vamos lá, gente. Vamos ver alguma última pergunta. Não vamos afrouxar, esticar demais, então, Paulo. Quero agradecer demais, te dizer que agora, em novembro, eu vou... Saiu aquelas, sabe aquelas contratações boas, saiu uma palestra lá em Maragogi, vou passar lá em Maceió, e aí a gente, se for o caso, a gente toma um café ou come uma tapioca, é o chiclete de camarão também é invenção de Alagoas, Maceió, não é? Exato. E eu vou dizer para você, Marcelo, venha, e a todos vocês, eu sou embaixador do turismo de Alagoas, tá certo? Ainda tenho essa responsabilidade. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. O bom de ir para Maceió fazer reunião é que, ou ir para negócio, é que se tudo der errado, é melhor ainda, porque você tem a praia. Sabe? Então, assim, nunca dá errado uma viagem para Maceió, mesmo chovendo é legal. Então, pode estar caindo um toró no mundo, é legal. E vai ser um prazer receber, Marcelo. E, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Estou aqui também desde o sacrifício aí, que acordei 5 da matina aí nessa jornada, mas é uma honra estar falando com vocês, que ao falar, eu aprendo, por incrível que pareça, é uma terapia em grupo aí, eu acabo aprendendo muita coisa sobre como está o meu estado e a minha análise de mundo. Então, obrigado pela pergunta, e Alice e Marcelo, obrigado pela oportunidade. Muito legal, gente. Obrigadão, viu? Valeu, boa noite, a gente se vê. Obrigada, boa noite, Boa viagem pessoal. aí, Paulo. Obrigado, Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.